Existem diversos tipos de suplementos nutricionais para aumento de massa muscular hoje em dia. Muitos deles que prometem verdadeiros milagres aí. Mas qual será então o melhor suplemento para aumento de massa muscular? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Roda a vinheta! Salve galera, beleza? Eu sou Daniel Magalhães e no vídeo de hoje nós vamos ver um pouquinho aí sobre suplementos nutricionais e qual deles é o mais eficaz para o aumento de massa muscular. Mas antes disso, já se inscreve no canal, deixa seu like para fortalecer o canal, também ativa o sininho para receber notificações futuras aí. E o primeiríssimo suplemento aí dessa lista é o famoso BCAA, ou só Branched Chain Amino Acids, ou aminoácidos de cadeia ramificada. Os BCAAs, por sua vez, fazem parte aí do grupo de aminoácidos essenciais, ou seja, são aqueles aminoácidos que seu corpo não é capaz de produzir. Esses aminoácidos constituem-se por 3 aminoácidos, seriam então a leucina, a isoleucina e a valina. Seriam esses 3 aminoácidos que compõem o BCAA. E para você entender melhor como é que funciona essa suplementação de BCAA aí, e para que ele serve em si, vamos entender o seguinte. Quando você está num treino aí muito exaustivo, no treino você está muito fadigado, o seu músculo ele começa a pegar aí nutrientes de outros locais. Então é onde o músculo entra em catabolismo muscular. Ele não está recebendo nada de fora, ele começa então a pegar aquilo que já tem no músculo. Você começa a perder. E aí é onde entra a suplementação de aminoácidos no seu pré e pós-treino, para fazer essa suplementação ser um pouco mais vantajosa. Então se você suplementa BCAA, é claro que o seu catabolismo muscular ele não vai ser tão alto, ou melhor, ele pode até ser anulado se você tiver uma suplementação de BCAA adequada. Mas o grande problema aí do BCAA em si não é nem a sua veracidade enquanto a suplemento nutricional, mas sim a sua dose. Geralmente as indústrias de fármacos, as indústrias de suplemento, recomenda-se tomar aí 2 cápsulas de BCAA pré-treino, 2 cápsulas de BCAA pós-treino. Mas algumas pesquisas aí vêm apontando que o uso adequado do BCAA seria de mais ou menos de 12 a 20 gramas de BCAA ao dia. Ou seja, mais ou menos aí em cápsulas de 500 mg, 40 cápsulas. Ou se fosse em pó, em scoops aí de 5 gramas, 2 medidas de scoop de 5 gramas pré-treino e 2 scoops pós-treino. Ou seja, o BCAA é muito importante aí sim para a síntese proteica, porém não é economicamente viável tomar o BCAA, por conta das doses terem que ser um pouco altas. E o segundo item dessa lista aí é a creatina. Creatina é uma das famosinhas aí de quem está começando a treinar ou quem quer ganhar massa muscular, né? E a creatina também ficou muito queridinha porque ela ajuda aí no desempenho físico, a tirar o cansaço físico, ela ajuda um pouco nessa função também. E por conta disso a creatina acaba sendo um suplemento aí muito cobiçado. A creatina então, aí parecendo um pouco aí o BCAA, também é constituída por 3 aminoácidos, sendo aí então a arginina, a glicina e a metionina. E esses aminoácidos então são filtrados aí pelo fígado e pelo pâncreas. E você também encontra as porções aí de creatina em alimentos também, como por exemplo a carne vermelha, peixe e até mesmo as aves. Porém 1 kg de carne vermelha, por exemplo, você vai encontrar aí, dependendo do corte da carne aí, de 2 a 4 gramas de creatina, ou seja, você vai precisar de 1 kg de carne vermelha para você conseguir extrair uma dose de creatina. Mas a creatina, por sua vez, é um suplemento economicamente viável e também ela funciona muito bem. Mas enfim, como é que a creatina funciona? A creatina age gerando energia através de uma molécula chamada adenosina trifosfato, ou só ATP. E essa substância adenosina trifosfato aí ajuda na recuperação aí para exercícios de curta duração, como por exemplo a musculação, que é um exercício de curta duração. E essa então suplementação aí com creatina ajuda na síntese de ATP e evita que o corpo então comece a utilizar a glicose como fonte de energia. E quando você utiliza a glicose como fonte de energia, o que ocorre é que você acaba liberando o ácido lático, que é aquele ácido responsável por dar dores musculares, aquela queimação nos músculos, né? Tudo isso é causado pelo ácido lático. Então quando você utiliza a creatina como fonte aí de energia, evita que você use o ácido lático que vem junto com a glicose. Então toda vez que a creatina libera aí o seu fosfato, você ajuda o seu corpo a continuar liberando mais ATP. Então você continua usando essa fonte como energia ao invés da glicose. Isso é muito bom porque melhora muito o seu desempenho físico aí, a capacidade de oxigenação das suas células. Agora, como tomar creatina? Algumas pessoas sugerem aí a ingestão de 2, 3, 5, 10, 20 gramas de creatina pré-treino e até mesmo pós-treino. Mas qual será a medida e a dose certa
para você conseguir tomar a sua creatina aí com responsabilidade. Algumas pessoas sugerem aí fazer o ciclo de saturação. O que seria o ciclo de saturação? Seria você tomar 20 gramas de creatina todos os dias durante 6 dias. Que então assim o ciclo, né, de saturação iria fazer o efeito ser um pouco otimizado. Mas será que isso tem embasamento científico? Então, com base nisso, uma pesquisa realizada aí na Karolinska, na Suécia, analisou essa ingestão de 20 gramas de creatina durante 6 dias e também a ingestão de 2 e 3 gramas de creatina durante um mês. E qual será que foi o resultado? No final do estudo, todos os grupos aí, tanto o grupo de 20 gramas quanto o grupo de 2 gramas e o grupo de 3 gramas diário, teve o mesmo resultado. Conseguiram aumentar aí significativamente, né, que seria 20% de creatina no músculo. Ou seja, na verdade essa de ciclo de saturação não tem muito embasamento aí, né? Na verdade até tem, se você quiser tornar as coisas um pouco mais rápidas, digamos assim. Mas na real aí vale muito mais a pena você tomar sua creatina com responsabilidade. 3 gramas por dia seria suficiente. É um pouco mais lento, mas sua creatina vai durar mais tempo aí do que tomar doses absurdas, como por exemplo 20 gramas por dia, correndo o risco até mesmo de sobrecarregar o seu rim. E o próximo item dessa lista desses suplementos é a glutamina. A glutamina, por sua vez, é um aminoácido condicionalmente essencial. Por quê? Porque o seu corpo produz e você também pode adquirir através de suplementação e até mesmo da alimentação. Mas uma coisa muito importante de suplementar a glutamina é porque o seu corpo perde facilmente esses nutrientes da glutamina. Mas agora, sendo um pouco sucinto aí, qual é o efeito da glutamina no nosso organismo? A glutamina, primeiramente, ela ajuda muito no nosso sistema imunológico. Ela ajuda significativamente no nosso sistema imunológico. Ela aumenta a produção de linfócitos, que são as nossas células de defesa aí, uma das nossas células de defesa do nosso organismo. E a glutamina também funciona como alimento para as nossas células intestinais, que são os enterócitos, que evita aí, através dessa proteção intestinal, a entrada de micro-organismos invasores aí, bactérias. Então, se essa proteção intestinal está bem equilibrada, dificilmente uma bactéria consegue atravessar. Então, mais uma vez, a glutamina acertou em cheio na função imunológica. E a glutamina também libera nitrogênio, então ela acaba melhorando a oxigenação do nosso corpo, fazer melhor a síntese proteica, que é absorver melhor as proteínas. Então a glutamina é muito importante nessa função. Tem até alguns remédios que são feitos aí com a glutamina, que aquele Memorial B6, que a glutamina também auxilia um pouco na função cerebral, na capacidade de concentração. Ela tem uma função meio que paralela a isso. Ela é um suplemento bem bacana também para você estar suplementando aí nas suas dietas de suplementação alimentar. E agora, por último aí, talvez o mais importante dos suplementos é o famoso Whey Protein. Whey Protein nada mais é do que proteína do soro do leite, proteína retirada do soro do leite. E para você ter ideia da dificuldade da extração do Whey Protein, famoso Whey Protein, tem proteínas aí que são utilizadas mais de 2.000 litros de leite para se conseguir extrair uma proteína do soro do leite de boa qualidade. E além disso, o Whey Protein já é muito rico em BCAA, já é rico em glutamina. Na verdade, o Whey Protein já é rico em todos os aminoácidos, por isso então ele acaba sendo talvez aí o mais importante dos suplementos. E nessa cadeia de suplementos aí existem vários tipos de suplementos. Os mais comuns são a concentrada, que é então a sua forma mais bruta, a sua forma aí ainda com algumas impurezas, né, um pouco mais de carboidrato, que é a forma concentrada. A sua forma então isolada, a isolada, como o nome já diz, ela é pura, é um pouco mais purificada, que ela já é livre de gordura, livre de glúten, ela tenta ser um pouco mais limpa nesse sentido. Então a isolada, ela entra muito bem aí até para pessoas que vão fazer cirurgia bariátrica, redução de estômago nesse caso. E a proteína hidrolisada, que é a proteína que passa por um processo de hidrólise, ou seja, ela é fragmentada aí até que ela possa ter uma digestão um pouco melhor, absorção um pouco mais otimizada. Também existe a 3W, né? Não mencionei aqui, mas vou mencionar. A 3W, ela na verdade é uma mistura dessas 3 proteínas que eu citei acima: a concentrada, a isolada e a hidrolisada. Então ela acaba tendo uma absorção aí de médio a longo prazo. E um outro tipo aí, já bagunçando um pouquinho o nosso raciocínio aqui, é os blends. Os blends, eles já entram a proteína do soro do leite, proteína da carne, albumina, proteína de soja. Geralmente eles misturam 4 a 5 tipos de proteína aí para se fazer um blend. Mas dentre todas essas que eu citei, a mais usada aí seria então a concentrada e a isolada, que seria a forma bruta e a forma pura. Então agora, dentre esses todos os suplementos que eu citei aí, o BCAA, a glutamina, a creatina e a proteína, com certeza e sem sombra de dúvida nenhuma, o mais importante de todos esses é sim o Whey Protein. Eu tenho aqui, por exemplo, um suplemento da Maxitanium, a Pure Whey. Esse, por exemplo, ele tem 26 gramas de proteína na porção, não sei se dá para focar aqui.
é 26 gramas de proteína, tem 6.700 mg de BCAA. Essa acaba sendo aqui, no caso, quase uma 3W, que ela tem a isolada, a concentrada e a hidrolisada junto. Porém, ela também tem um mix bem bacana aqui de vitaminas. Bastante vitaminas aqui na porção também. E como vocês podem ver, em aminoácidos, o famoso aminograma, ela tem praticamente todos os aminoácidos. E tendo também pouquíssimo caloria, pouquíssimo carboidrato aqui nessa proteína puro aí da Max Titanium. Então não resta dúvidas aí, galera, que o suplemento mais eficaz para aumento de massa muscular é o Whey Protein. E também o economicamente mais viável aí, já que você encontra proteínas do soro do leite, Whey Proteins aí, a partir de 75, 100 reais, 120, um pouquinho melhor aí, 150. Você consegue encontrar coisas de qualidade com preço não tão caro aí. Eu paguei nela aqui 75 reais. E essa Isoblend aqui, na verdade é um blend mesmo, né? Como o nome já diz, é de concentrada com proteína isolada. Porém ela tem um pouco de carboidrato aí. Essa, por ser um pouquinho mais barata, ela tem aí um pouco de maltodextrina no meio da composição. É pouca coisa, acaba sendo 11 gramas de maltodextrina. Porém ela tem 24 gramas de proteína, que já valeu a pena e o custo-benefício foi ótimo. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. E se você gostou do vídeo, não deixa de se inscrever no canal aí. Vocês vão me desculpar, tô um pouquinho gripado aí também, fungando pra caramba aqui no vídeo. Mas esse foi o vídeo de hoje, beleza? Então não se esquece de se inscrever também no canal aí, ativar o sininho para receber mais notificações e compartilhar esse vídeo aí com mais marombeiros igual você, beleza? Valeu!